Olá, pessoal! Sejam bem-vindos novamente à disciplina de farmacologia. Eu gostaria de parabenizar, antes de mais nada, muitas pessoas foram muito bem no último estudo de caso, o terceiro, né? Que nós mandamos a correção agora. Muitas pessoas, dá para perceber que estão contextualizando o aprendizado com o caso, esse é o objetivo. Prestem sempre bastante atenção qual é o caso simulado, tá? Porque nós colocamos o caso como se fosse uma situação da vida real. E para vocês refletirem mesmo, para vocês pensarem cientificamente qual conduta vocês teriam, quais as orientações vocês passariam. Então, sigam nessa linha. Parabéns, vocês estão cada vez melhor, mesmo com as condições atuais que nós estamos, né? Em tempos de pandemia, mesmo assim vocês estão se saindo muito bem. Tiveram excelentes notas na turma, eu fiquei bastante feliz. Hoje nós vamos falar sobre os fármacos que atuam no aparelho digestivo. Vocês vão ver que, mais uma vez, nós não aprofundamos muito. O ideal é que vocês busquem na literatura um pouco mais de aprofundamento desse conteúdo, porque são fármacos, são medicamentos que vocês vão ver bastante na prática e bastante na vida profissional de vocês. São fármacos bastante comuns de se encontrar e bastante pacientes usam, não só aqueles internados em unidade hospitalar, terciária, mas também na atenção primária, tá? Bom, vamos lá então, vamos dar início. Então eu trago aqui que muitos fármacos têm ação sobre o trato gastrointestinal. Então nem sempre o fármaco ele vai ser recomendado por conta da sua ação primária, do seu efeito primário. Pode ser que ele tenha sido recomendado para agir no trato gastrointestinal, mas por conta da sua ação secundária, ou seja, como se fosse o efeito adverso. Então, eu coloco aqui que tem duas formas de se prescrever medicamentos para o trato gastrointestinal: a forma direta, né, quando é diretamente para doenças ou condições que afetam o trato gastrointestinal, e a forma indireta, que se comporta então como um efeito adverso, ou seja, tratar enfermidades de outros sistemas por meio dos medicamentos que agem no trato gastrointestinal. O objetivo dessa aula, então, é abordar quais são esses fármacos, os principais, né, os mais comuns, e também abordar quais são as principais enfermidades do trato gastrointestinal para nós contextualizarmos quais são os fármacos que vão agir, quais são os fármacos que vão serem úteis nas doenças do trato gastrointestinal. Então, as principais condições, sem dúvida, a primeira é a dispepsia, eu vou falar um pouquinho, a úlcera gástrica, a constipação e também a diarreia aguda ou crônica. Só para nós lembrarmos, então, aqui nós temos um desenho bem simplificado do sistema gástrico. Eu vou falar sistema gástrico, é melhor do que trato gastrointestinal, porque é muito grande, né? Trato gastrointestinal nós abreviamos para GI. Então, é muito comum nós vermos prontuários que tá lá gastroenterite abreviada, né? Mas vamos lá. Então, o sistema gástrico ele inicia na abertura da boca, né? E termina no orifício do ânus. Nesse processo todo aqui, desde a boca até o ânus, nós temos o fluxo que faz o alimento, né, que nós ingerimos, ou os medicamentos que nós ingerimos por via oral, né? Então, nós ingerimos por meio da boca. Aqui tem a língua, a musculatura da língua, aqui as glândulas, e nós temos o canal do esôfago, que desce para o estômago. Nós temos o fígado, que vai agir no processo da digestão, liberando a bile por meio da vesícula biliar, lembrando que a vesícula é somente um saco, né? Ela é um anexo do fígado e ela não tem função além de armazenar a bile, tá? Quem produz a bile é o fígado.
Nós temos o pâncreas, que vai agir na produção de insulina. Aí, descendo aqui, nós temos o piloro, né? Que é a passagem do estômago para o intestino. E nós temos o intestino delgado e o intestino grosso, certo? A passagem aqui do esôfago para o estômago, então lembrando, é a cárdia, né? A cárdia é aquele orifício que ele se fecha quando o estômago, quando nós estamos nos alimentando, ele se mantém aberto e ele tende a contrair e fechar no momento que nós terminamos de nos alimentar, para que não haja refluxo gástrico, certo? E aí nós temos aqui o reto, onde o bolo fecal vai se direcionar, e o ânus, por onde vai ser eliminado. Bom, feito isso, recordamos então o processo que faz o alimento quando nós ingerimos. Agora nós vamos falar um pouco sobre o mecanismo da secreção ácida. Quais são os mecanismos que fazem o estômago liberar mais ou menos ácido clorídrico, né? O ácido que faz a metabolização, que faz o desmanche dos alimentos e dos medicamentos, de tudo aquilo que nós ingerimos. Nós temos 3 hormônios que são 3 substâncias, né? 3 hormônios que estão envolvidos na liberação, na produção e na secreção de ácido gástrico, que são a gastrina, a acetilcolina e a histamina. Eles são produzidos e liberados pelas células parietais do estômago, ou seja, as células da parede do estômago, tá? Há evidências na literatura que 30% dessa liberação é produzida, né? O mecanismo ele é desencadeado pelo nosso pensamento e pela nossa visão. O que significa isso? Quando eu começo a pensar num alimento, ou então quando eu tenho um pensamento de estresse, um pensamento de raiva, pensamentos que desencadeiam o mecanismo de liberação de ácido, ou então quando eu vejo um alimento, ou quando eu vejo algo um medicamento, ou alguma substância que faz com que o estômago me dá a impressão de queimação, por exemplo, então isso leva a desencadear o mecanismo de secreção, produção e secreção ácida. 60% seria da alimentação e o restante dos 10% seriam outros mecanismos, tá? Então, isso é interessante e importante porque tem muitas pessoas que em momentos de estresse, em momentos de preocupação, elas começam a liberar mais ácido gástrico e aí ela desenvolve uma gastrite que pode vir a se tornar uma úlcera, né? Que quando a úlcera é quando há perfuração da parede estomacal. Então, por isso que as condições de refluxo e gastrite estão ligadas também ao comportamento. Então, a terapêutica, para minimizar os efeitos ou minimizar a agressão do ácido gástrico, em excesso principalmente, vai ser baseada basicamente em neutralizar os ácidos, né, por meio do uso dos antiácidos diretos. Vocês vão ver como que isso funciona. Também os antagonistas dos receptores H2 da histamina, tá? Então, nós temos a produção, quando é mandado para o cérebro, quando é mandado para o encéfalo a mensagem de que precisa produzir e secretar ácido gástrico, então são liberados receptores H2 da histamina. Esses receptores são responsáveis por secretar o ácido gástrico. Então, os medicamentos que vão agir terapeuticamente no controle da secreção ácida, eles vão neutralizar, eles são antagonistas desses receptores H2 da histamina. Então, eles vão bloquear a recaptação desses receptores, fazendo com que a produção e a secreção de ácido gástrico seja diminuída. E a outra forma é a inibição da bomba de prótons, tá?
vocês vão ver que existe um mecanismo da secreção ácida pela ativação da bomba de prótons, um medicamento que age aqui, por exemplo, é o omeprazol. Então, ele simplesmente neutraliza o efeito ou a ação da bomba de prótons que está localizada nas células parietais do estômago, ok? Bom, sem dúvida, então, a primeira condição que mais afeta a população é a dispepsia. Nós não conhecemos muito por esse nome, não é um nome muito comum, mas muitas pessoas, cerca de 30% da população, já sentiu os efeitos da dispepsia. O que é a dispepsia? É aquela dificuldade de digestão, é a sensação de estufamento, a sensação de indigestão. É quando você se alimenta faz uma alimentação muito pesada, por exemplo, e fica sentindo como se o alimento não fosse digerido. Ele ficasse parado ali no estômago. E realmente ele fica parado, tá? Porque não tem a motilidade do estômago, não consegue, o ácido não consegue dissolver aquele alimento ou aquela substância ou medicação. Então, a dispepsia é caracterizada por dor epigástrica, certo? Então, nós não falamos boca do estômago, nós não falamos dor no estômago, nós falamos dor epigástrica, que é aquela dor alta, né? Que é aquela dor aqui no final do apêndice tifoide. E daí também a dispepsia ela pode vir, né, acompanhada de eructação, que são os arrotos, aquela produção de gases, estufamento aumentada. Pode ter a distensão abdominal, o aumento, né, da circunferência abdominal, o aumento aqui na altura do estômago, na altura da região epigástrica. Pode vir acompanhada de náuseas, ânsia, né? Vontade de vomitar, aquela sensação de enjoo. Pode vir acompanhada da pirose epigástrica, né? A pirose é a famosa azia, que nós não falamos, né? Na saúde, na área da saúde, nós falamos pirose, nós citamos pirose, mas que nada mais é aquela sensação de queimação, de ardência, né? Essa ardência, ela pode ter a sensação na região epigástrica, ou ela pode também subir para o esôfago, e aí nós temos outra condição que é o refluxo. Plenitude pós-prandial é a sensação de que a comida, como eu falei, permanece por longo período no estômago, e aqui eu coloco que a dispepsia em algum momento da vida a maioria das pessoas vão sentir. A segunda condição, que também é muito comum, é a constipação. A constipação afeta muitas pessoas. A constipação está relacionada diretamente com a qualidade da alimentação e com a gestão das emoções das pessoas. Então, nesse momento que nós estamos, nessa fase que nós estamos de muito estresse, de muita preocupação, isso pode alterar a motilidade intestinal, né? Então, a constipação ela é caracterizada pela alteração do trânsito intestinal, principalmente por ressecamento ou dificuldade de eliminação das fezes. Então, o ideal é que as fezes sejam eliminadas ao menos uma vez ao dia, certo? Tem pessoas que eliminam 2 vezes ao dia, mas o ideal é que ao menos 2 vezes ao dia. E outra coisa, o uso de anti-inflamatórios e analgésicos pode também influenciar. Outras medicações também alteram, como os antidepressivos, os ansiolíticos, também podem alterar a motilidade e o trânsito intestinal, tá? Aqui também fala que a constipação ela é definida pela diminuição do número de evacuações, mas também o esforço, né, evacuatório exagerado e a sensação de evacuação incompleta, quando a pessoa sente que não eliminou completamente as fezes. Isso acompanha também a síndrome da constipação.
e isso leva ao risco de utilização indiscriminada de laxantes. O Bisacodyl é o mais famoso, né, que é conhecido o nome comercial como Lactopurga, que já foi proibido até por um bom tempo. Hoje não está proibido, o comércio está liberado, inclusive passa até propaganda na televisão e é vendido livremente, não precisa de receita médica. Então, hoje nós vivemos o uso indiscriminado de laxantes, e isso é um problema sério, porque altera não só a qualidade das células intestinais, mas também outros fatores no organismo, levando, por exemplo, com risco de desenvolver desequilíbrios eletrolíticos e perda excessiva de sais minerais como potássio, cálcio e magnésio. Outra condição importante, então, que afeta também o sistema gastrointestinal é a diarreia, né? A diarreia oferece um risco também de desequilíbrio eletrolítico muito importante, e muitas pessoas convivem com a diarreia crônica. Muitos fatores podem levar à diarreia, como, por exemplo, a qualidade da alimentação, o uso de medicamentos, o uso de outras substâncias, tratamentos, como a quimioterapia, a radioterapia, né? Então, a diarreia é caracterizada pela evacuação de fezes líquidas de forma frequente e sem controle. Então, tem que prestar bem atenção quanto os aspectos da diarreia e também o tempo de desenvolvimento, saber se esse quadro diarreico ele é agudo ou ele é crônico. Geralmente, diarreias que são agudas e que são mais intensas, que a pessoa ela não tem o costume de estar naquele quadro, são causadas por vírus ou bactérias. Então, são as famosas viroses, que na verdade são gastroenterites, né? As gastroenterites são a inflamação da parede intestinal e gástrica causado por um micro-organismo. A diarreia crônica, que pode permanecer aí por 3 ou 4 semanas ou mais, a diarreia crônica ela tem outras causas que precisam ser investigadas. Pode ser pelo uso de medicamentos contínuos, pode ser também desencadeada por alguns tratamentos. A diarreia crônica também precisa ser investigada porque ela pode estar relacionada com a síndrome do intestino irritado, as colites, né, inflamações ulcerosas, a doença de Crohn, que é a doença inflamatória crônica que afeta todo o trato digestivo. A diarreia ela está geralmente relacionada com a parte inferior do intestino delgado, que é ali a porção do ilho. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Essa porção aqui do ilho, tá? Geralmente tá relacionada aqui, mas ela pode estar relacionada com todo o trato gastrointestinal, principalmente quando ela se torna crônica. Então, quadros diarreicos são importantes, não é normal ter diarreia. Então, precisa ser investigada qual é o fator que está desencadeando e tratar, tá? Porque senão leva a outros desequilíbrios e outras síndromes. Então, vamos lá. Falando um pouco sobre os medicamentos, iniciando os medicamentos que afetam o trato gastrointestinal, nós iniciamos então com os protetores, o protetor da mucosa gástrica. O primeiro é o sucralfato, que é conhecido como sucralfilme também. O objetivo do sucralfato é basicamente quando ele entra em contato com a mucosa do estômago, ele forma uma espécie de gel que que protege então a parede gástrica, né, e também intestinal logo à frente. Mas o objetivo é formar uma película ali na parede estomacal e prevenir as ulcerações da mucosa, porque o ácido, a produção do ácido e também a qualidade do ácido clorídrico, do ácido do estômago,
ele pode causar as erosões, as esofagites, as gastrites e perfurar até formar uma úlcera. Então, ele é usado bastante na cicatrização de lesões ulcerosas, lesões onde já houveram o rompimento, né? O descontinuamento ali da parede gástrica. Então, o sucralfilme ou sucralfato, né? O mecanismo de ação dele, então, é formar esse gel viscoso, altamente aderente à mucosa gástrica. Ele não tem contraindicações específicas, porque ele é um medicamento de ação local, ele é muito eficaz na proteção do estômago, na proteção da parede gástrica, tá? Geralmente, ou ele vem em flaconetes ou em comprimidos de 1 grama. Sempre para utilização via oral, 1 hora antes das principais refeições. Por quê? Porque precisa que a pessoa quando for realizar a refeição, ele já esteja com o seu mecanismo de ação de proteção da mucosa gástrica feita, né? Então, em pH menor que 4, lembrando que quanto menor o pH, mais ácido o estômago. Ele forma essa reação que provoca a formação de um gel viscoso. Bom, vocês vão ver que esses fármacos que atuam no aparelho digestivo, sua grande maioria tem como efeito colateral a própria alteração de motilidade gastrointestinal, ou a nível de estômago ou a nível de intestino. Então, do sucralfato não é diferente, a maioria mais frequente é a constipação e também a xerostomia, né? Xero vem na saúde, vem de ressecamento. Então, é a sensação de boca seca. Pode interagir, então, com alguns antibióticos, das tetraciclinas. Pode interagir com a fenitoína, que é antiepilético. Antiepilético, epilepsia vem de convulsão, então anticonvulsivo. Tomar cuidado com os digitálicos, que são medicamentos que atuam na parede do coração, anticoagulantes e o lanzoprazol, que são antiulcerosos, que nós vamos ver um pouquinho mais para frente a sua classe. A segunda forma, então, o segundo grande grupo de fármacos que atuam no sistema digestivo são os inibidores da secreção ácida. Então, primeiro nós vimos o protetor da mucosa gástrica, agora nós vamos ver os inibidores da secreção ácida, tá? Esses são aqueles que vão inibir a recaptação dos receptores H2 da histamina, responsáveis por secretar ácido clorídrico. Bom, sem dúvida os mais comuns então são a ranitidina e a cimetidina, nós vemos muito, tanto a nível hospitalar quanto a nível ambulatorial. Eles são recomendados fortemente para tratamento da dispepsia, que é aquela sensação de não digestão, e também para prevenção de erosões e ulcerações do aparelho digestivo, do trato gastrointestinal, principalmente no uso de muitas medicações concomitantes. Por isso que nós vemos bastante a utilização da ranitidina e a cimetidina a nível hospitalar. Então, muitas vezes os pacientes ficam em dúvida por que eles estão recebendo medicações para o estômago. Nós temos que tomar cuidado quando nós falamos, esse aqui é para o estômago, e falar diferente. Esse aqui é para prevenir problemas no estômago por conta do uso de outros medicamentos, tá? E também utilizado na cicatrização das lesões do trato gastrointestinal alto, inclusive HDA por úlcera gástrica. HDA, eu coloquei aqui do ladinho, é a famosa hemorragia digestiva alta, que não é uma condição rara, é uma condição bastante comum, que é quando há o sangramento na região do esôfago e estômago, duodeno ou intestino delgado, ou seja, a parte alta do trato gastrointestinal. Então, a cimetidina e a ranitidina podem ser utilizadas nesses casos.
O processo o mecanismo de ação básico é diminuir a secreção ácida pelo estômago, fazendo inibição da recaptação da molécula do receptor da H2 da histamina, tá? Então, eu coloquei aqui do lado o cloridrato de ranitidina em forma de ampola, 50 miligramas, vem 2 ml, desculpa, 2 ml, esses 2 ml nós diluímos para 20 ml, uma seringa grande de 20 ml, tá? Então, nós utilizamos 18 ml de solução fisiológica a 0,9%. As contraindicações é hipersensibilidade e também lembrando que a ranitidina não é recomendada para gestantes, pois atravessa a barreira placentária, certo? Então, a ranitidina, a cimetidina não são indicados para gestantes, são contraindicados para gestantes. Tem poucos efeitos colaterais, alguns envolvem reações alérgicas, constipação intestinal, como eu já citei. E como eu falei aqui, quando for feita intravascular ou endovenoso, né, precisa ser feito bem lento. Primeiro porque você já está utilizando uma seringa de 20 ml, então a pressão que está colocando ali é muito grande. Além da dor, pode causar bradicardia, redução da frequência cardíaca. Então tem que ser feito muito lento para evitar o risco de choque, tá? Outra coisa, algumas interações medicamentosas importantes envolvem medicamentos antihipertensivos como propanolol e anifedipina, tá? Prolonga a meia-vida, lembrando que meia-vida é o tempo que leva para a medicação estar reduzida a 50% no organismo. Então, nós lembrando que nós ingerimos a medicação ou fazemos uso daquela medicação e ela vai levar um tempo para ser eliminada. Então, pode prolongar a meia-vida desses medicamentos. O que significa isso? Que forma uma quantidade residual ali no organismo. Pode ser que os antagonistas dos receptores H2 da histamina, como a cimetidina e a ranitidina, prolonguem a meia-vida destes medicamentos, tá? O fenobarbital, ele é bem comum, anticonvulsivante, e o propanolol também antihipertensivo, é muito comum de nós encontrarmos, então tem que tomar esses cuidados. Essas são as apresentações da cimetidina e da ranitidina, mas eu gostaria de chamar a atenção aqui para a ranitidina EV, né, que geralmente é feita de 6 em 6 horas ou 12 em 12 horas. Ela vem uma ampola de 50 miligramas, num conteúdo de 2 ml. Uma ampola de ranitidina de 2 ml, nós diluímos para 2 ampolas de 10 ml cada de solução fisiológica em uma seringa de 20 ml. Ou seja, nós vamos precisar de uma ampola de ranitidina e 2 flaconetes de solução fisiológica, mas nós vamos utilizar 18 ml de solução fisiológica, tá? Para 2 ml de ranitidina. Então, nós vamos ter 50 miligramas em 20 ml de conteúdo, certo? E nós vamos utilizar, então, uma seringa grande de 20 ml e precisa ser administrado muito lento, em pelo menos 3 minutos, para não ocorrer o risco de choque no paciente. Continuando, então, nos inibidores da secreção ácida, nós temos agora os inibidores da bomba de prótons, né, que são... Lembra que eu falei para vocês que tem 2 formas de inibir a secreção ácida, que impedindo a recaptação da molécula do receptor H2 de histamina e inibindo, então, o funcionamento da bomba de prótons. Os inibidores da bomba de prótons são omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, lansoprazol, acho que são esses. Eles são indicados, então, para úlceras pépticas e também para prevenção de lesões ulcerosas, ok? Principalmente quando a pessoa tem uma condição, uma hérnia, ou então está em uso de muitos medicamentos, principalmente os antibióticos. Também é utilizado na cicatrização, né? Do trato gastrointestinal produzido pelo uso de anti-inflamatórios. Lembra que eu falei para vocês que o uso de anti-inflamatórios
o ácido acetil salicílico, principalmente os anti-inflamatórios, eles inibem a produção das prostaglandinas, que são responsáveis por proteger o estômago, a mucosa gástrica. Se eu estou inibindo a produção de prostaglandinas, eu tenho a mucosa gástrica exposta ao risco de mais da produção, da secreção ácida do estômago. Para quem não conhece, existe uma bactéria muito comum, que é a Helicobacter pylori, né? H. pylori, também conhecida. E nós adquirimos, né? Nós nos contaminamos por alimentos e também pela troca de saliva. Então, a H. pylori é uma bactéria muito prevalente na população e ela causa o aumento da produção de secreção ácida, tá? Então, muitas pessoas que estão com refluxo ou estão com sintomas de dispepsia frequentes precisam fazer investigação. A investigação da H. pylori é feita por meio de endoscopia digestiva, onde o paciente entra em sedação e uma câmera entra no trato digestivo e vai fazer a investigação vai fazer uma biópsia do líquido do líquido estomacal para saber se tem H. pylori. Se tiver, precisa entrar com antibióticos fortíssimos. Então, o omeprazol, o pantoprazol, que são mais modernos, qual que é a diferença? O princípio é o mesmo, mas a molécula é mais moderna, do pantoprazol e o omeprazol. Mas, geralmente, no Sistema Único de Saúde, o omeprazol que é disponível. Então, o omeprazol entra como coadjuvante para erradicar e para proteger a mucosa gástrica, tá? Do H. pylori. Então, ele vai agir inibindo a secreção, né? A produção e secreção ácida e inibindo a bomba de prótons, que é a troca de prótons que faz a ativação das células parietais do estômago produzirem e secretarem ácido gástrico. E as contraindicações são caso de hipersensibilidade, aleitamento, não é muito recomendado para as crianças porque não se tem ao certo quais são os efeitos colaterais que podem causar, e na gravidez porque atravessa a barreira placentária, tá? Alguns efeitos colaterais envolvem diarreia, náusea, vômito, cólicas, né, dores epigástricas, cefaleia, tontura. Casos extremos envolvem a leucopenia, baixa de leucócitos. E o uso desses medicamentos pode aumentar a meia-vida de fármacos que são metabolizados pelo fígado, como o diazepam, ou os benzodiazepínicos e alguns antiepiléticos. Diazepam, nós incluímos diazepam, clonazepam, lorazepam, alprazolam, todos esses, tá? Então, pode aumentar a meia-vida, tornando esse medicamento residual no organismo. A posologia do omeprazol, azoprazol, pantoprazol, ela é muito variável. Geralmente, para prevenção de úlceras gástricas ou em caso de dispepsia frequente, é utilizada a dose do omeprazol para adultos, né? Adultos com peso médio de 70 quilos, 20 ou 40 miligramas via oral por dia, em jejum, principalmente, tá? Para fazer a proteção gástrica, para quando a pessoa se alimentar não produzir o ácido gástrico, mas também pode ser variável até conforme a indicação médica e o quadro do paciente, principalmente se já tiver uma lesão ulcerosa gástrica, tá? Outra forma, então, que nós temos são os aceleradores do esvaziamento gástrico, ou também conhecido como antieméticos, né? Nós temos aqui nesse grupo o famoso metoclopramida, que é o Plasil, o domperidona, que tem sido utilizado indiscriminadamente pelas pessoas ultimamente, e o bromoprida, tá? Esses medicamentos, eles são vendidos sem receita médica, mas eles não estão isentos de efeitos colaterais, principalmente a sobrecarga do fígado e sobrecarga renal,
tá? Então, eles são indicados quando há distúrbios da motilidade gastrointestinal, não são recomendados para menores de 18 anos, olha, isso é interessante, para menores de 18 anos, principalmente o Plasil, porque ele provoca um efeito que eu já vou falar, um efeito de agitação mental também, e existem evidências que esse efeito, que chama efeito extrapiramidal, existem evidências que esse efeito em menores de 18 anos, principalmente em crianças, ele tem maior facilidade de desencadeamento, tá? Então, muitos adultos têm, mas as crianças estão mais suscetíveis. Pode diminuir o limiar epilético, por isso que faz interação medicamentosa com os antiepiléticos, isso tem que tomar bastante cuidado. Tem que ser administrada muito lenta, essas medicações, muito lento mesmo, para não provocar esses efeitos de agitação nos pacientes, nas pessoas que estão recebendo essa medicação. Os efeitos colaterais envolvem sonolência, tontura ou agitação, diminuição da pressão arterial e diarreia. E aí, o que eu queria falar para vocês aqui são os sintomas extrapiramidais. O que acontece aqui? Essas medicações, elas podem atingir as pirâmides medulares responsáveis pela coordenação dos movimentos. Então, quando essas medicações afetam essas pirâmides medulares, podem causar discinesia e distonia agudas. O que é isso? Movimentos musculares involuntários, como espasmos, né? Então pode ser que a pessoa ela não consiga controlar os movimentos, né? Quando ela recebe essas medicações. Então, muitas pessoas acham que é só o Plasil, mas não é. O bromoprida também pode provocar reação extrapiramidal, principalmente nas crianças, tá? E esses sintomas extrapiramidais, eles podem ocorrer no momento que você está administrando a medicação, e são sintomas extremamente desconfortantes para quem está sentindo, para quem está recebendo a medicação. E aqui eu coloco que é muito comum você, quando a pessoa ela tem essa reação, e você, enquanto profissional, está administrando, precisa entender que não é uma coisa que a pessoa consegue controlar, é a nível medular do sistema nervoso central. Então pode ser que essa pessoa ela queira sair correndo, ou fique agressiva, ou ela queira remover a punção, né? E ela simplesmente não consegue controlar os movimentos e também os pensamentos, né? Então, esses sintomas extrapiramidais, eles são mais comuns do que nós gostaríamos, tá? Então, é bem importante deixar aqui registrado que os sintomas extrapiramidais podem ocorrer também de forma tardia, tá? Então, pode ser que o paciente venha sentir isso mais para frente, tenha apresente a discinesia, a distonia algumas horas depois, ou então no momento que está recebendo a medicação, tá? A posologia também ela é variável, depende do quadro do paciente, depende do peso do paciente, mas também pode ser recomendada. Não são medicações para ficar usando de uso contínuo, tá? Como muitas pessoas utilizam. Então, por exemplo, se a pessoa está apresentando dor epigástrica constante e aumento da secreção ácida e tem risco de ulceração, precisa ser investigada qual que é a qualidade da alimentação, né, as emoções da pessoa, quais são os comportamentos, o que ela ingere, o que está fazendo, então, comidas picantes, refrigerantes, frituras, comidas gordurosas, elas vão provocar dispepsia. Então, não adianta ficar fazendo uso de medicação constante para dispepsia se não muda a alimentação, caso haja necessidade de mudar, tá? Então, agora nós temos a quarta forma, então, nós falamos dos aceleradores do esvaziamento gástrico e antieméticos. Antieméticos, é o vômito, né, o termo técnico que nós utilizamos para o vômito. Antieméticos são os medicamentos que são utilizados para evitar o vômito ou para prevenir o vômito.
Não, eu não coloquei aqui, mas nós temos também a ondansetrona, que é conhecida como Vonal, né? Então eu tenho aqui a caixinha para mostrar para vocês. São comprimidinhos pequenos, né? Que também podem ser utilizados e são bastante comuns e bastante utilizados porque eles podem ser ingeridos via sublingual, então tem um efeito bem rápido. Agora nós vamos falar então dos antiácidos. Os antiácidos, eles têm efeito direto sobre a parede gástrica, tá? São utilizados no tratamento no manejo da dispepsia associada ao trato gastrointestinal alto, ou seja, esofagite, que é a queimação do esôfago. Então, na esofagite, nas úlceras provocadas pela gastrite e também nas duodenites, tá? Então, no trato gastrointestinal alto e em casos de hemorragia digestiva alta. Então, são medicamentos muito conhecidos pelos seus nomes comerciais, como o Ingov, o Geomax, o sal de fruta Zeno e o Simecoplus. O Simecoplus é uma associação, tá? Então, os 3 antiácidos mais comuns são o bicarbonato de sódio, nós utilizamos muito no hospital, o hidróxido de alumínio e hidróxido de magnésio. Então, eles têm várias formas de apresentação, tá? Então, eu trouxe aqui para mostrar para vocês o leite de magnésio, o Eno. Aqui não é o sal de frutas, tá? Aqui é o leite de magnésio mesmo para ser ingerido de colher mesmo, porque ele age diretamente na parede do estômago, minimizando os efeitos da queimação, ou seja, da pirose. Aí eu trouxe aqui para vocês também essas pastilhas aqui, que elas são elas são feitas para serem mastigadas, tá? Para ter uma liberação um pouco mais lenta. Não adianta engolir, porque o estômago vai dissolver a medicação, vai mandar para o intestino e não vai fazer o efeito, tá? O mecanismo de ação é basicamente agir diretamente na parede aqui do estômago para minimizar os efeitos da pirose, da azia, tá? Da queimação gástrica e também no esôfago. E utilizando essas medicações também vai estar prevenindo o risco, né? A ocorrência de lesões nessa parede, que é muito, apesar de ser resistente, é passível então de lesões ulcerosas importantes. Então, essas medicações antiácidas, elas neutralizam diretamente o ácido que o estômago produz, tá? Então, vejam que é diferente, por exemplo, dos inibidores da secreção ácida. Esse aqui, os inibidores, vão inibir a recaptação dos receptores que produzem e secretam o ácido. Aqui não. Aqui a ação é basicamente agir ali na parede. Por isso que eu falo que a mudança de hábitos da alimentação precisa ser investigada. Outra coisa, tabagismo, alcoolismo, aumenta muito o risco de ulceração gástrica, tá? Essas medicações aumentam o pH, aliviando os sintomas dispépticos e cicatrização de lesões do trato gastrointestinal. São contraindicadas, né? Devem ser utilizadas com cautela em pacientes que têm insuficiência renal, pois tem eliminação diretamente no túbulo renal. São recaptadas no túbulo renal. São também contraindicadas para pacientes que têm oclusão intestinal ou alguma disfunção cerebral causada por insuficiência hepática, conhecida como encefalopatia hepática. São medicamentos que são metabolizados pelo fígado e eliminados pelos rins. Não são contraindicados na gravidez, não tem contraindicação específica, porém precisa ter uma recomendação médica, tá? Precisa ter prescrição médica. Nós temos também outros medicamentos que agem no aparelho digestivo, que são os laxativos ou laxantes, que têm basicamente a função de lubrificar a parede intestinal, fazendo com que a eliminação das fezes seja facilitada. Essas medicações podem causar cólicas intensas, vômitos, diarreia e flatulências, né, que são a produção de gases excessivo, mas também tem uma coisa importante que é o que eu falei anteriormente, o risco de desequilíbrio eletrolítico pela perda de líquidos excessivo.
tá? Temos também os antidiarreicos, alguns reguladores da flora intestinal, como loperamida, que reduz a motilidade gastrointestinal, porém precisa investigar qual é a causa da diarreia. Não adianta só reduzir estruturalmente a motilidade gastrointestinal e não saber o que está causando a diarreia, tá? Então, aqui, ó, reduz secreção intestinal, perda de eletrólitos, né? E devem ser evitados e usados com cautela, tanto os laxativos ou laxantes quanto os antidiarreicos. Por isso eu coloquei. Ambos precisam ter recomendação médica, ok? Bom, nós falamos então sobre as medicações do trato gastrointestinal. Eu espero que vocês tenham gostado. É um conteúdo bastante interessante, porque são medicamentos que são muito utilizados. E aí eu fico à disposição de vocês para tirarem dúvidas sobre o conteúdo. Lembrem-se sempre que vocês podem mandar e-mail para tirar dúvidas a qualquer momento. Eu deixo também os capítulos dos livros que nós já estamos trabalhando para que vocês complementem e aprofundem o conhecimento sobre essas medicações. E eu desejo bons estudos para vocês. Um abraço e tchau!